Olá concurseiro, olá concurseira, profissional da saúde, tudo bem? Neste vídeo, iremos abordar mais um assunto super importante para a sua preparação. A rubéola. Mais uma vez enfatizamos que, para uma melhor experiência, sempre assista nossos vídeos em tela cheia, seja qual for o aparelho que você esteja usando para seus estudos. Procure fazer uma primeira leitura de todo o conteúdo em voz alta, e só depois faça seu próprio resumo, buscando sempre outras fontes. Boa aula! Rubéola. Descrição: doença exantemática aguda, de etiologia viral, que apresenta alta contagiosidade. Sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos, natimortos e à síndrome da rubéola congênita, SRC. A doença também é conhecida como sarampo alemão. Agente etiológico: vírus RNA, do gênero Rubivirus e da família Togaviridae. Reservatório: o ser humano. Modo de transmissão: ocorre por meio de contato com secreções nasofaríngeas de pessoas infectadas. O vírus é disseminado por gotículas ou pelo contato direto com pessoas infectadas. Período de transmissibilidade: 7 dias antes a 7 dias após o início do exantema. Suscetibilidade e imunidade: a suscetibilidade é geral, afetando crianças e adultos em todo o mundo. A imunidade ativa é adquirida por meio da infecção natural ou por vacinação. Os filhos de mães imunes podem apresentar imunidade passiva e transitória até os 9 meses de idade. Sintomas: a viremia ocorre 5 a 7 dias após a exposição e resulta na disseminação viral para vários órgãos. Os sintomas principais da rubéola são: febre baixa, conjuntivite leve, normal em adultos, linfoadenopatia retroauricular, occipital e cervical. Sintomas articulares, artrite, artralgias, geralmente de curta duração, podem ocorrer. Exantema maculopapular. Esses sinais e sintomas da rubéola acontecem independentemente da idade ou situação vacinal da pessoa. O período de incubação médio do vírus, ou seja, tempo em que os primeiros sinais levam para se manifestar desde a infecção, é de 17 dias, variando de 14 a 21 dias, conforme cada caso. Complicações: a incidência de encefalite pós-infecciosa ocorre em aproximadamente 1 para 6.000 casos de rubéola e, ocasionalmente, foram relatadas artrite e artralgias em 1 para 500 e 1 para 1.600 casos de rubéola, que geralmente ocorrem em até 70% das mulheres adultas com rubéola, mas são menos comuns em homens e crianças. Manifestações hemorrágicas: 1 para 3.000 casos. Além disso, a infecção por rubéola ocorrendo 12 dias antes da concepção e durante as primeiras 8 a 10 semanas de gestação muitas vezes resulta em aborto espontâneo, morte fetal ou infantil precoce, defeitos congênitos de múltiplos órgãos, conhecidos como SRC. Diagnóstico clínico: deve ser realizado a partir da avaliação clínica dos sinais e dos sintomas apresentados pela pessoa com suspeita de rubéola, conforme descrito na seção Manifestações Clínicas. Diagnóstico laboratorial: no Brasil, além dos laboratórios de referência estadual, LRE, representados pelos Laboratórios Centrais de Saúde Pública, o LACEN, nas 27 unidades da Federação, completa a rede de laboratórios de saúde pública o Instituto Oswaldo Cruz, IOC Fiocruz, credenciado como Laboratório de Referência Nacional, LRN, da rubéola pelo Ministério da Saúde, MS. No que tange ao fluxo de realização dos exames na rede de laboratórios de saúde pública, o LACEN realiza tanto a sorologia para diagnóstico laboratorial da rubéola quanto o diagnóstico diferencial. Portanto, todos os casos suspeitos de rubéola devem ser submetidos a exame sorológico, por meio da coleta de amostras clínicas, dentro dos períodos estabelecidos. O diagnóstico laboratorial é realizado por meio de sorologia, utilizando-se a técnica de ensaio imunoenzimático, ELISA, do inglês, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, para detecção de anticorpos IgM específicos, soroconversão ou aumento na titulação de anticorpos IgG. O vírus também pode ser identificado pela técnica de reação em cadeia da polimerase precedida de transcrição reversa, RT-PCR, em amostras de orofaringe, nasofaringe, urina, licor ou em tecidos do corpo, óbito. É imprescindível assegurar a coleta de amostras de sangue, SAB de nasofaringe, orofaringe e urina de casos suspeitos, sempre que possível, no primeiro atendimento ao paciente. Observação:
Todo o material deverá ser encaminhado ao LACEN o mais brevemente possível, pela equipe de vigilância epidemiológica local, acompanhado de cópia da ficha de notificação à investigação de doenças exantemáticas febris sarampo a rubéola, devidamente preenchida, a qual servirá de orientação para a realização dos exames indicados. Sorologia específica. IgM. A detecção de anticorpos IgM ocorre na fase aguda da doença, desde os primeiros dias até 30 dias após o aparecimento do exantema. Para este exame, deve-se coletar amostra de sangue venoso em tubo estéril contendo gel separador para obtenção do soro. A quantidade ideal é de 5 ml a 10 ml, e em casos em que a punção seja difícil, crianças pequenas, deve-se coletar 3 ml. A separação do soro pode ser feita por centrifugação ou após a retração do coágulo em temperatura ambiente ou a 37 graus Celsius. Posteriormente, o soro deve ser conservado refrigerado, na temperatura de 4 graus Celsius a 8 graus Celsius, por no máximo 48 horas. Caso o soro não possa ser encaminhado ao laboratório no prazo de 2 dias, 48 horas, deve-se conservá-lo no freezer, a temperatura de menos 20 graus Celsius, até o momento do transporte para o LACEN, o qual deve ser realizado em até 5 dias em caixa de transporte de amostra biológica com gelo comum ou reciclável. IgG. Os anticorpos específicos da classe IgG podem, eventualmente, aparecer na fase aguda da doença, e costumam ser detectados muitos anos após a infecção. Um exame de IgG pode fornecer prova de infecção por rubéola, após soroconversão ou aumento no título de anticorpos em 2 amostras de soro pareadas, fase aguda e fase de convalescença, exceto se o suspeito tiver recebido vacina 8 semanas antes da coleta da amostra e não houver evidência de transmissão de rubéola na comunidade e nenhum histórico de viagens. Nota: os soros emparelhados devem ser testados em paralelo ao pareamento. Detecção e identificação viral. A identificação viral tem a finalidade de conhecer o genótipo do vírus, diferenciar um caso autóctone de um caso importado e diferenciar o vírus selvagem do vacinal. A metodologia utilizada é a reação em cadeia da polimerase precedida de transcrição reversa, RT-PCR, em tempo real, e pode ser realizada em amostras obtidas da orofaringe, da nasofaringe e da urina. Para isso, devem ser consideradas as instruções a seguir. Coleta de SAB. Coletar amostras de SAB de nasofaringe e orofaringe até o 7º dia a partir do início do exantema, preferencialmente, nos 3 primeiros dias. Devem-se coletar 3 SVABs, 1 SAB da orofaringe e 2 SVABs de nasofaringe, sendo um de cada narina. Para esse procedimento, devem ser utilizados SVABs do tipo Rayon, estéreis com haste de plástico flexível. Não se recomenda o uso de SVABs com haste de madeira e ou com alginato de cálcio, pois interferem nas reações utilizadas para diagnóstico molecular e detecção viral. O método correto de coleta de SAB da nasofaringe ocorre por meio da fricção dele na região posterior do meato nasal, até se atingir o fundo da coana nasal, tentando-se obter um pouco das células da mucosa. Já para a coleta de SAB da orofaringe, deve-se inseri-lo na porção superior da faringe, após a úvula, e realizar movimentos circulares para obter células da mucosa, evitando, se tocar em qualquer parte da boca, a língua. Posteriormente, os SVABs devem ser inseridos em um mesmo tubo de polipropileno, dar preferência para a utilização de frasco plástico tentando evitar a ação da RNase, contendo 2 ml de meio de transporte viral, solução de Henkes ou em solução salina estéril com adição de antibióticos. É necessário cortar as hastes dos SVABs para fechar adequadamente o tubo, lacrar e identificar o frasco. Caso não tenha um meio específico, deve-se colocar o material com a solução salina. É preciso manter o frasco refrigerado a 4 graus Celsius, não congelar, até o envio ao LACEN. Esses SVABs poderão ser armazenados por no máximo 48 horas, quando o transporte não acontecer dentro desse prazo. A orientação é que a coleta seja feita mais próxima ao transporte, não ultrapassando o tempo de 7 dias do início do exantema. Coleta de urina. Coletar de 10 ml a 50 ml de urina em recipiente estéril. Coleta-se preferencialmente a primeira urina da manhã após higiene íntima, desprezando o primeiro jato e coletando o jato médio. Caso não seja possível coletar a primeira urina da manhã, pode-se coletar em outro momento, quando a urina estiver retida por 2 a 4 horas. Logo após a coleta,
deve-se colocar o frasco da urina em caixa de transporte de amostra biológica com gelo reciclável e enviar ao LACEN dentro de 24 a 48 horas. Não deve ser congelada. Imunohistoquímica post-mortem. Em casos de óbitos, pode-se realizar a imunohistoquímica em fragmentos de órgãos. Para a realização do exame, devem-se coletar fragmentos de órgãos e conservá-los em formalina a 10%, ou formol a 10%, ou em blocar em parafina. Em ambas as situações, uma amostra emblocada ou em frasco com formol, o transporte deve ser feito em temperatura ambiente. Caso seja possível, deve-se dar preferência em receber amostra de pulmão já emblocada em parafina, por questões de logística e transporte do material. Tratamento. A rubéola é geralmente uma doença leve e autolimitada que não requer tratamento específico, somente os sinais e os sintomas são tratados. Definição de caso. Caso suspeito. Todo paciente que apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhado de linfadenopatia retroauricular e ou occipital e ou cervical, independentemente da idade e da situação vacinal, ou todo indivíduo suspeito com história de viagem para locais com circulação do vírus da rubéola, nos últimos 30 dias, ou de contato, no mesmo período, com alguém que viajou para local com circulação viral. Caso confirmado. Critério laboratorial. Quando o paciente apresenta resultados de exame de sorologia de anticorpos específicos IgM e IgG reagente na primeira e segunda amostra, ou quando apresenta IgM reagente com soroconversão de IgG na segunda amostra. Vínculo epidemiológico, quando o caso suspeito teve contato com um ou mais casos de rubéola, confirmados por laboratório, e apresentou os primeiros sintomas da doença entre 12 e 23 dias após o contato com um ES, caso ES. Critério clínico, caso suspeito que apresente febre e exantema maculopapular, acompanhado de linfadenopatia retroauricular e ou occipital e ou cervical, independentemente da idade e da situação vacinal. A confirmação do caso suspeito pelo critério clínico não é recomendada na rotina, contudo, em situações de surto de grande magnitude, esse critério poderá ser utilizado. Caso descartado. Critério laboratorial. Quando, na pesquisa de anticorpos específicos IgM e IgG, os resultados são não reagentes, ou quando IgM não reagente e IgG reagente. Vínculo epidemiológico, quando o caso tiver como fonte de infecção um ou mais casos descartados pelo critério laboratorial ou quando, na localidade, estiverem ocorrendo outros casos, surtos ou epidemia de outra doença exantemática febril, confirmada por diagnóstico laboratorial. Critério clínico, considera-se como descartado caso suspeito cuja avaliação clínica e epidemiológica detectou sinais e sintomas compatíveis com outro diagnóstico diferente da rubéola. O descarte do caso suspeito pelo critério clínico não é recomendado na rotina, contudo, em situações de surto de grande magnitude, esse critério poderá ser utilizado. Com associação temporal à vacina, quando a avaliação clínica e epidemiológica indicar associação temporal entre a data do início dos sintomas e a data do recebimento da última dose da vacina, mesmo que não tenha sido realizada a coleta de amostra. Os critérios para descarte, como associação temporal à vacina contendo o componente rubéola, são os seguintes. Febre com temperatura que pode chegar a 39,5 graus Celsius ou mais, com início entre o 5º e o 12º dia após a vacinação e duração de 1 a 2 dias, podendo chegar a até 5 dias. Exantema que dura de 1 a 2 dias, sendo geralmente benigno, e que surge entre o 7º e o 14º dia após a administração da vacina. Cefaleia ocasional, irritabilidade, conjuntivite ou manifestações catarrais observadas entre o 5º e o 12º dia após a vacinação. Linfadenopatias que se instalam entre o 7º e o 21º dia após a data de vacinação. Caso importado de rubéola. Infecção ocorrida fora do país durante os 12 a 23 dias prévios ao surgimento do exantema, de acordo com a análise dos dados epidemiológicos ou virológicos. A coleta de espécimes clínicos para a identificação viral deve ser realizada no primeiro contato com o paciente. Caso relacionado com importação. Infecção contraída localmente, que ocorre como parte de uma cadeia de transmissão originada por um caso importado, de acordo com a análise dos dados epidemiológicos e ou virológicos. Caso com origem de infecção desconhecida.
Caso em que não seja possível estabelecer a origem da fonte de infecção após a investigação epidemiológica minuciosa. Caso primário. É o caso que introduz o surto no grupo, e não necessariamente o primeiro diagnosticado, mas cumpre as condições de fonte de origem do surto. Não basta que seja o primeiro caso cronologicamente, visto que todos os casos podem ser originários da mesma fonte comum. Caso índice. Primeiro caso ocorrido entre vários casos de natureza similar e epidemiologicamente relacionados, sendo a fonte de infecção. A coleta de espécimes clínicos para a identificação viral deve ser realizada no primeiro contato com o paciente. Caso secundário. Caso novo a partir do contato com o caso índice. A confirmação deve ser feita por laboratório ou por vínculo epidemiológico. Investigação. Todo caso suspeito de rubéola deve ser investigado em até 48 horas. Além disso, a possibilidade de detecção de novos casos deve ser considerada. Prevenção. A prevenção da rubéola é feita por meio da vacinação. A vacina está disponível nos postos de saúde para crianças a partir de 12 meses de idade. A vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, foi implantada gradativamente entre os anos de 1992 até o ano 2000. A faixa etária estabelecida foi de 1 a 11 anos de idade, que se mantém até a presente data. No plano individual, o isolamento social, domiciliar ou hospitalar dos casos diminui a intensidade dos contágios. Deve-se evitar, principalmente, a frequência às escolas ou creches, assim como agrupamentos, até 7 dias após o início do exantema. O impacto do isolamento dos doentes é relativo à medida de controle, porque o período prodrômico da doença já apresenta elevada transmissibilidade do vírus, e geralmente, não é possível isolar os doentes, a não ser no período exantemático. A vigilância dos contatos deve ser realizada pelo período de 30 dias. Medidas de controle devem ser realizadas nos diversos serviços de saúde, dos diferentes níveis de atenção, incluindo as medidas relacionadas à precaução padrão e por aerossol. O ideal é que a pessoa com suspeita ou confirmação de rubéola utilize máscara cirúrgica e, se possível, seja isolada do restante das outras pessoas presentes no serviço, incluindo gestantes pelo risco de exposição. No caso de locais onde há gestantes, as medidas de controle do surto devem começar assim que houver suspeita de rubéola, e não devem ser adiadas até a confirmação laboratorial dos casos. Pacientes com suspeita de rubéola e que estejam internados devem ser submetidos a isolamento respiratório de aerossol, até 7 dias após o início do exantema. Dado o risco de transmissão, deve-se promover a vacinação seletiva de todos os pacientes e profissionais de saúde que tiveram contato com a pessoa que esteja com suspeita ou diagnóstico de rubéola, incluindo serviços hospitalares. Nesse caso, a vacinação seletiva deve ocorrer no setor de internação do caso suspeito a confirmado ou, a depender da situação, de todos os profissionais do hospital, de acordo com as indicações do Calendário Nacional de Vacinação. Pessoas sem confirmação de vacinação contra a rubéola por razões médicas, ou outras, devem ser retiradas das instituições afetadas na área do surto, por até 23 dias após o início do exantema do último caso confirmado de rubéola. Pessoas que receberam a vacina como parte do controle do surto podem retornar imediatamente a escolas, creches e outros ambientes, desde que todas as pessoas sem confirmação de vacinação contra a rubéola tenham sido retiradas do local. Pessoas imunocomprometidas deverão passar por avaliação médica antes da vacinação. Obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo foi relevante para a sua preparação, deixe o like e se inscreve no canal, colabora com sugestões de conteúdos. Siga firme até a aprovação e lembre-se sempre, você é do tamanho dos seus sonhos. Até o próximo vídeo.